muitas vezes a tendência é acreditar que o espaço digital é um espaço seguro, antes no celular do que na rua, né. Mais de 60% dos adolescentes de 12 a 15 anos, eles continuam acessando as suas contas, mesmo depois de terem os nomes ali barrados na plataforma. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Futuros Beats, o podcast de Beats do Futuros. E hoje falando de um tema que é assim polêmico, né? Aliás, a gente não está fugindo da polêmica toda semana, né, Guilherme? Você tá bom para escolher pauta aqui. Semana passada, o Reino Unido resolveu fazer uma lei para proibir os adolescentes nas redes sociais. É isso mesmo. Então, estamos hoje aqui com o time completo aqui para fazer o nosso Futuros Beats. Seja bem-vinda, Andressa, do time de Cultura e Inovação do Venturos. Olá. Seja bem-vinda, Lívia Dias, gerente de produto do Venturos. Olá, pessoal. Obrigada, Abreu. Seja bem-vindo, Anselmo Júnior, gerente executivo do Venturos. Tô de volta, Marcelo. Tamo junto. Boa. E hoje a gente está assim, tem gente em São Paulo, gente em Campinas, gente em Manaus, né? A gente está conseguindo aqui tudo no back office aqui, Guilherme, fazendo todo a nossa mesa de som. Obrigado a todos. Então vamos lá. Mais uma vez, hein? Nos siga nas nossas redes sociais, no seu podcast, no seu tocador favorito aí, Spotify, YouTube, tudo que você for usar, deixe seu comentário, deixe seu like. Temos e-mail também, futuros@venturos.org.br. Mas tá bom, vamos lá. Pessoal, a conversa então, já falei, né? É um tema, uma tendência que vem se espalhando e sendo discutida amplamente em muitos países, nessa questão dos menores de idade e a tela, né? Quem é pai sabe, né? O problema do pai é a tela, né? A tal da tela é complicado, né? E por quê? Porque 99% aí 50% é jogo, 50% é redes sociais, se não é rede social com jogo, né? Então, aquela loucura que faz os nossos crianças e adolescentes ficarem tão viciadas em tela, né? Então, além da Austrália e do Brasil, né, que teve a Lei FELCA, do Estatuto da Criança e Adolescente Digital, vamos abordar um pouco disso tudo hoje. O Reino Unido entrou nessa lista de países que passaram a ter leis sobre o tema. Tá? Então, a partir de 2027, adolescentes menores de 16 anos não poderão usar redes sociais, incluindo TikTok, Facebook, Instagram e o X. Também não vão poder mais fazer transmissões ao vivo e nem conversar via chat nos jogos eletrônicos. Ainda tem algumas outras proibições em estudo, com uso de chats de AI, uma espécie de toque de recolher online para jovens de até 18 anos. A questão que fica, né, como que vamos fiscalizar isso? Né? Então, sempre tem jeito de burlar, não vou ensinar aqui, não vou nem falar como, mas é possível. Então, é possível fazer esse banimento das plataformas que estão tão presentes no seu dia a dia? É um desafio só para o governo britânico ou para todos os países em geral? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, pessoal. Então, começando aqui, vou começar com você, tá, Lívia? Porque eu sempre começo com você. Eu já acostumei com isso aí. Então, o governo do Reino Unido fez essa série de pesquisas, né? Então, assim, ele não tirou da cabeça, né? O legislador não acordou lá, hoje eu vou proibir alguma coisa. Não. Então, teve um amplo apoio da população, inclusive dos próprios jovens. Tá? A consulta recebeu mais de 116 mil respostas de pais, representantes da indústria, jovens. Mais de 83% dos responsáveis que responderam disseram que os riscos nas redes sociais superam os benefícios, enquanto 90% apoiaram uma idade mínima de 16 anos para acessar as plataformas das redes sociais. E aí, Lívia, o seu enteado já não mora mais com você, né? Eu tenho uma de 20, o Anselmo também tem uma grande aí. O Já tá Daniel está velho com também. 15, o Danielzinho tem 15, tem uma idade complicada. O Pedrinho, daqui a pouco, também da Andressa, vai começar a acessar já as redes sociais, né, Andressa? Deus me livre. Ainda tenho tempo para mim.
Mas e aí, Lívia, eu queria começar com você aí. O que você pode falar sobre esse tema? Bom, é um tema bem necessário, né, como você disse, o governo britânico, ele desempenhou super bem a sua função aí de consultar as famílias, enfim, e tiveram números aí significativos, né, o próprio primeiro-ministro trouxe que a ideia geral era devolver a infância às crianças, frear o uso infinito da internet, e isso eu acho que é um trabalho em conjunto de sociedade, governo, que acaba levando essa discussão para outro patamar, assim, né. Aí vou puxar um pouquinho, que isso é um espelho do que já aconteceu lá na Austrália, né, e aí eu acho que é interessante trazer esse ponto, porque hoje a gente está vendo todas as movimentações para que aconteça no Reino Unido, né, mas se a gente olhar para a Austrália, né, é como se fosse uma versão aprimorada, né, do modelo australiano. Então, inclusive depois de um tempo eles já perceberam ali impactos positivos, né, na sociedade. Então, parece que tem um número aqui de 4,7 milhões de contas de adolescentes que foram derrubadas, né. Então, assim, coloca as big techs num cenário interessante, né, que tem que se ajustar por causa das multas que podem incidir, ao mesmo tempo, eles têm capacidade para isso, a gente sabe que as big techs têm capacidade tecnológica para se adaptar para esse cenário, né, e claro que vão ter jovens tentando burlar, como a exemplo do que isso já está acontecendo na Austrália, né, quero escutá-los em relação a isso, porque já tem jovem burlando o reconhecimento facial, já tem, pais que entendem que isso não é perfeito, que estão tendo que buscar outras medidas para bloquear, mas, a meu ver, é sempre uma tentativa para a gente chegar num uso mais ético e que proteja realmente as pessoas que não estão em idade ainda para ter uma um senso crítico aí tão apurado para esse uso. Ô, Selma, acho que você tem um ponto importante, porque a sua irmã mora na Austrália, né? Exato, Marcelo. Minha irmã mora na Austrália e tem uma sobrinha, né, que tem 17 anos, então já está ali, né, virando a esquina em relação a esse controle. Mas, como a Lívia comentou, a sociedade australiana participou ativamente nessa discussão, né? E lá foi, a princípio, o primeiro país, né, de relevância assim, global que fez todo esse movimento. É importante destacar que isso, como o Marcelo falou, né, isso não saiu do nada, né? Existiu um livro publicado por um psicólogo social americano chamado A Geração Ansiosa, né? Foi publicado em março de 24. Então, basicamente, esse livro é que deu origem a essa análise, a essa discussão, né? E esses questionamentos que eu acho que a sociedade começou a fazer, né? A gente está vendo isso, como vocês comentaram aí no Reino Unido, a própria França também já discutiu, o Brasil aqui já começou a colocar, né, alguns limites aí até certo ponto dentro, né, da nossa legislação. Mas a Andressa eu sei que tem algumas informações a mais aí que ela queria passar também. Opa, agora sim. Ela que faltou nos últimos episódios, a Lívia teve que cobrir, né? A parte dela. Vai lá, Andressa. Eu estava muito bem coberta. Pois é, a Austrália aí, por ser a pioneira em ter coragem de implementar nessas regulamentações, pelo menos num nível mais restrito assim, como a gente está falando, ela já consegue traçar alguns panoramas de dados para nos ajudar a entender o que é que funciona e o que é que não funciona. E quem for implementar depois pode ser inteligente e beber dessa fonte, né? Então, algumas coisinhas que a gente já sabe que rolaram por lá. A falha que vocês comentaram sobre a eficácia, ela é real, segundo os dados. Então, mais de 60% dos adolescentes de 12 a 15 anos, eles continuam acessando as suas contas, mesmo depois de terem os nomes ali barrados na plataforma, né? O Anselmo falou um pouquinho sobre isso aqui na pré-conversa também. A gente estava falando que o método que eles escolheram para fazer essa restrição talvez não tenha sido o mais eficaz, né? Porque barrar o nome na plataforma é algo um pouco burlável. O adolescente, quando quer, faz de tudo, e não é isso que vai barrá-los. Tiveram algumas outras coisas que eles já viram acontecer também. Por exemplo,
ninguém tinha previsto que os adolescentes eles usam as redes sociais para se informar. Então, depois que eles foram barrados, aqueles que de fato ficaram de fora, passaram a ver menos notícias, então ficaram um pouco mais alienados. E isso também é algo que não se tinha previsto, né? Onde é que essas pessoas, onde é que esses jovens vão se informar, porque acho que isso era uma coisa positiva que acabava sendo gerada pelo consumo massivo das redes, né? As informações chegam muito rápido. Por outro lado, as famílias relataram ali para o governo da Austrália que 38% desses pais notaram melhoras comportamentais nos filhos, eles estavam convivendo mais no núcleo familiar, interagindo mais, estavam mais próximos da família. Mas também relataram, mais ou menos 27% desses pais relatou que os filhos, e aí especialmente aqueles de classe mais vulnerável, relataram que os filhos perderam um ponto importante, uma janela importante de lazer e cultura. E isso reforçou um pouco o sentimento de isolamento social dessas famílias. Então, né, prós e contras. E acho que as coisas vão continuar, os dados vão continuar a aparecer para a gente entender quais são realmente as consequências desse tipo de movimentação a longo prazo, principalmente, né? Exatamente. E aí, voltando aqui para o Anselmo, a gente sabe, né? A gente que está nessa vida de projetos, de tecnologia há uns 5 anos, uns par de 5 anos, né, Anselmo? Sempre tem jeito, né? Então, dá para fazer VPN, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Complexo, né? Aqui no Brasil também a gente já viu, até a Lívia comentou na semana passada, né, sobre o marco de regulação da internet, né? Também um negócio que tanto se discute, também não vai, né? Então é complicado, né, Anselmo? O tema já é, de certa forma, um tema que exige uma atenção, um cuidado, né, uma preocupação. Com certeza, todos os pais aí que têm crianças, nessa faixa aí sofrem com essa ideia do tempo de tela, né, o tempo que é gasto, vamos colocar o gasto aqui no uso mesmo da palavra, né, o tempo perdido, né, você está efetivamente ali na tela, que as crianças efetivamente, os jovens estão nas telas efetivamente. Mas é o que você falou, Marcelo, a complexidade para que você consiga implementar uma política que realmente feche todas as opções ou todos os canais, pensando em tecnologia, é praticamente impossível, né? Sempre vai existir um caminho, sempre vai existir um novo formato, né? Como a Andressa comentou, né? Os jovens que mudam o face, né? A face ali para poder fazer o login como se fosse um adulto. Então, assim, fora o que você falou de VPN e outras coisas, né? Na Austrália mesmo tem discussões hoje, porque o governo australiano, por exemplo, fez a restrição para plataformas específicas, né? Mas deixou outras abertas. Por exemplo, o YouTube Kids é uma plataforma aberta, onde você não precisa fazer né, essa validação da sua idade para usar o YouTube Kids. E aí você fala, bom, eu posso usar o YouTube Kids? Pode. Os jovens vão usar, as crianças vão usar, e o tempo de tela, e a preocupação, e o contato e tudo mais. Fora o risco, né, de que essa plataforma acabe sendo inundada exatamente pelas pessoas que têm outras intenções, né, exatamente de buscar essas crianças, de fazer algum tipo de acesso a essas crianças, simplesmente usando uma plataforma que está liberada, né? Então, assim, não me parece uma solução fácil, até porque o problema é bem complexo. E só para dar mais um pano, aqui foram quase 5 milhões de contas excluídas na Austrália, né? Então é um número bem, bem forte. Ô Andressa, eu queria levar para você um outro lado, né? Então a gente vê aí a dificuldade, né? O lado negativo, né, cara? Não dá, né? Tecnicamente é muito complexo. Mas se a gente for imaginar o lado positivo, né? Eu, quando era jovem, né? E saía para beber com meus amigos, eu tive muita sorte que eu não tive celular, né? A gente não tinha smartphone, não tinha celular com câmera, não tinha nem celular, né? Muito menos com câmera. Mas por que eu estou falando, né, do celular, da câmera, né? Porque hoje o maior problema do bullying, né, é o bullying digital, né?
é tudo que se filma, é tudo que se passa rapidamente nas redes sociais. Então, se você fez uma bobagem, se você estava nervoso, perdeu o controle, fez uma bobagem, não é mais aquela sua roda de amigos que sabe. São milhões de pessoas, milhões de visualizações. E isso também é complicado, né, Andressa? Esse lado humano da coisa também, acho que dá uma brecada também, né? É para se pensar nisso. É, eu acho que você tocou num ponto importante, né? O bullying, ele acontece offline e online, mas o perigo do online é a proporção que isso pode tomar. Então, um ato de bullying, um ato que faça alguém se sentir, ficar deprimido, ou ser perseguido, ou enfim, sofrer chacota de alguma forma, se isso vai para a internet, aí não tem, aí é muito mais difícil de se recuperar disso, né? Para os dois lados, porque eu acho que a pessoa que faz o bullying, eventualmente, ela também experimenta um certo tipo de remorso, isso também pode ter um efeito sobre ela. Então, em termos de alcance, eu vejo como positivo a gente barrar certas interações em algumas plataformas para pessoas tão jovens. Existe uma preocupação que eu tenho também, que a gente não mencionou até agora, mas que fico pensando aqui. Existe uma teoria da sociologia que fala sobre o terceiro lugar, né, o terceiro espaço, que basicamente é assim, a sociologia fala que as pessoas, não só os adolescentes, mas as pessoas no geral, elas precisam de um terceiro espaço, que não é o âmbito familiar, não é o trabalho ou a escola, para se socializar, que é um espaço metafísico aí de despressurização, onde você pode interagir com as pessoas, onde você pode sair da sua vida, da sua rotina. E os jovens, antes da internet, né, o Marcelinho ali, adolescente, fazia isso nos espaços públicos. Então a gente tinha o campo de futebol, a gente tinha a praça, a gente tinha a matinê, mas No caso, a conforme a praia, sociedade, né? A a praia. praia, né? Mas conforme a sociedade foi ficando mais violenta, as coisas foram mudando, as dinâmicas das cidades foram mudando. Esse terceiro espaço virou as redes para os adolescentes. Então, uma preocupação de quem estuda cultura, né, e como é que isso vai reverberar em comportamento, uma vez que a gente tira esses jovens desse espaço digital, a gente vai ter qualidade, a gente vai conseguir oferecer esse terceiro espaço socialmente para eles. Eu acredito que eu não me aprofundei, tá, em como que a Austrália está lidando com isso agora, mas eu acho que os países que têm menos políticas nesse sentido e menos intenção de ressocializar esses jovens, eles vão sofrer um pouco com isso, né? Esses jovens também sofrerão um pouco com isso. Uma loucura isso aí. Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão do terceiro espaço, mas é verdade, né, Andressa? É que quando a gente vira adulto, né, a gente só tem trabalho, trabalho, casa, dorme. Como é que é? A vida do adulto é pagar boleto e tentar emagrecer, né? Essa é a vida do adulto moderno, né? Mas É por isso que a empresa às vezes faz um happy hour para dar o famoso terceiro espaço para isso. os adultos. O terceiro espaço e também, Olivia, uma coisa que eu já vivi, acho que você já viveu também, que é complexo, né? É uma fase. O adolescente ele está cheio de hormônio, ele precisa de aceitação, né? E a rede social ela ajuda, barra, não ajuda nisso. Aí você tem dúvida, porque você tem que prestar um vestibular, você tem que saber o que você vai ser quando crescer. Aí depois já começa também a pressão pelo. Entra na faculdade, já está fazendo estágio, né? Sabe? Aí ele já começa a sentir toda a pressão da. É muita pressão, né, Lívia, para esse público adolescente, né? Você que já viveu um pouco disso também, que é complexo, né? É complexo porque, tem todos esses aspectos, né, e ainda assim aquele aspecto de se descobrir na sociedade, né. Como que eu vou performar, como que eu vou me relacionar, né, e aí no ambiente, né, fazendo uma ponte aí com o que a Andressa está trazendo, de um ambiente que você precisa de um terceiro espaço, né, e que as pessoas que estão te orientando também estão muito iniciantes nesse mundo de tecnologia, não dá para cobrar também dos pais responsáveis, tutores que saibam como dialogar com isso. Muitas vezes a tendência é acreditar que o espaço digital é um espaço seguro, antes no celular do que na rua, né? Só que uma vez eu estava até ouvindo uma análise
de uma assistente social contando sobre aquela série Adolescência, que ela fala assim: o celular é como se você jogasse a pessoa na rua e não soubesse o que, que vai acontecer. Imagina que você não sabe com quem ela vai falar, que conteúdo ela vai dialogar. Se antes você perguntava onde você vai, na casa de quem, vai fazer o quê? Vai voltar que horas? No celular você deixa a porta aberta. Então, assim, essa falsa sensação de que esse adolescente, essa criança estaria seguro, é realmente, né, como eu disse, totalmente falsa, né? Porque você às vezes expõe muito mais e os impactos, né, psicológicos, de exposição, de não saber lidar com os temas, com os conteúdos que chegam, né? Mas eu vejo esse cenário, né, de regulações, de proibições, às vezes, né, para se chegar numa maturidade, numa compreensão ali do digital, como assim, é inevitável. Vamos ter que passar por isso até que as coisas se regulem, que as pessoas saibam fazer bons usos, né? E, enfim, olha que hoje a gente nem falou de IA, né? A gente falou só de internet, que já está aí há quantos anos? Graças a Deus, né? Ó, senão vamos ficar Imagina só. reclamando aqui, né? Mas acho que para encerrar, né, pessoal, vale uma reflexão aqui. A gente está discutindo a proibição de redes sociais para adolescentes, né? Então, assim, quando o cigarro começou lá no século XX, né, a ser comercializado, era chique, né? O cinema, todo mundo fumava, todo mundo isso, até no Brasil. Quando se demorou-se muito para dizer, ó, isso aqui é viciante, isso aqui faz mal, né? Fumar é prejudicial à saúde. Eu acho que as redes sociais, tudo isso é muito novo, né? A questão do vício, a gente está discutindo adolescente porque é fácil ver no adolescente, né? O estrago que está fazendo. Mas será que a gente está parando para pensar, né, o impacto isso causa na gente, né? Pessoas, famílias se destruindo por discussão política na rede social, porque na rede social todo mundo é macho, né? Todo mundo é valente, todo mundo é especialista, né? Todo mundo virou técnico da seleção, né? Quando é Copa do Mundo, por que que não entrou o Endrick, né? Então, assim, A tela é tudo fica, escudo, né, Abril? então, assim, tudo fica mais forte com as redes sociais, né? Será que a gente está fazendo esse bom uso nosso também? Mas, ô Marcelo, eu posso trazer, quem sabe, para um próximo episódio do nosso podcast aqui, Boa. que é o vício das redes sociais para a parte da população 60 plus. Ah, isso é violento, viu? Tocou na ferida, Anselmo. Vai ser um bom Sim. tema. E é cada vez pior, né? Porque aí a gente entra no tema dos golpes, a gente entra numa Exato, seara exato. gigantesca aí, né? A gente podia continuar essa conversa, hein, Guilherme? Porque, assim, não só da terceira idade dá um episódio, e das bets, né? E É. das bets, como o brasileiro se endividou com as bets, né, pessoal? Então, esse foi o nosso episódio hoje, né? Reflexivo, né? Vamos pensar aí sobre as nossas interações com as redes sociais. Fica a reflexão, né? Reino Unido tá certo? Reino Unido tá errado? Pense aí, mande um comentário o que que você acha. E obrigado a todos aqui da nossa mesa e a gente se encontra novamente semana que vem para mais um episódio do Futuros Beats. Obrigado, pessoal.